Tá, e tu te lembra quando o CM Punk simplesmente saiu da WWE e foi anunciado no UFC? O Punk saiu da WWE em 2014, né? No início de 2014, por vários problemas com a direção e o criativo da empresa. Na época, a gente lembra que não tinha a AEW, que seria o caminho natural para um lutador desse calibre. Então o Punk saiu e ficou um tempo parado, né? Ficou um ano mais ou menos parado, se recuperando fisicamente, mentalmente, até que do nada, para surpresa de todo mundo, surge o anúncio de que o CM Punk era o novo contratado do UFC. E se eu me lembro bem, naquele momento tinha três tipos de pessoas: os fãs do UFC irados com a contratação de um lutador totalmente inexperiente, os fãs do UFC que estavam curiosos para ver essa história, e os fãs da WWE que estavam felizes, que iam continuar vendo o CM Punk em ação, mas morrendo de medo do quanto ele ia apanhar num octógono. Um papo que surgiu na época é que o UFC queria repetir o que fez com o Brock Lesnar alguns anos antes, né? O Lesnar saiu da WWE e teve muito sucesso no UFC. Mas eu acho que isso era meio papo furado, porque o Lesnar, quando ele sai da WWE e vai pro UFC, ele tinha 30 anos. O Punk já tinha 36. E o Lesnar, ele tem um passado, né, universitário no MMA, na verdade na luta americana, né, no wrestling de competição americano. O Punk não, o Punk, apesar de treinar em algumas academias com lutadores profissionais, ele não tinha nenhum passado envolvendo o MMA. Pra mim, a verdade mesmo é que o UFC estava de olho no dinheiro e no hype que o CM Punk traria pra uma organização que já é multimilionária, mas dinheiro nunca é demais, né? E o Dana White sempre deixa isso muito bem claro. E isso se confirmou. Se a gente pega lá o documentário de preparação do Punk pra estreia, foi mais de 1 milhão de visualizações. A entrevista pré-luta do Punk antes de enfrentar o seu primeiro adversário, mais de 1 milhão de visualizações. Então era isso que o UFC queria quando contratou o CM Punk. Quando a gente fala de ringue, é óbvio que não deu certo, né? Eu acho que ninguém esperava que o Punk fosse fazer diferente. Talvez ele mesmo, mas todo mundo que acompanhava o MMA na época sabia que não daria certo, né? O Punk perdeu em pouco mais de 2 minutos por um lutador chamado Mickey Gall, que era um iniciante, mas ele já tinha participado do The Ultimate Fighter. Então, no UFC 213, o próprio Mickey Gall chegou como o grande favorito para aquela luta e ganhou com pouco mais de 2 minutos. Ali teve um mar de críticas, né? Vários fãs mais hardcore do UFC e fãs que acompanhavam muito a modalidade e a organização diziam que o Punk estava tirando o lugar de outros lutadores que poderiam estar lutando num evento como o UFC. Outros fãs comentavam que respeitavam a coragem ali do Punk ter subido para lutar mesmo sem ter tanta experiência, ainda que ele tenha treinado por um ano. A gente lembra que a aposentadoria dele aconteceu em 2014, ele treinou todo o ano de 2015, quando ia estrear teve uma lesão, acabou estreando em 2016. Então, muita gente diz que o Punk poderia ter desistido várias vezes nesse meio do caminho, mas foi pro ringue. Então isso foi muito elogiado. O UFC, que era o principal interessado dessa história, tava rindo à toa, né? Tanto que colocou o Punk no jogo UFC 2, e quando esse jogo ia lançar, o Punk tava com over de 85, o que fez os fãs do UFC ficarem irados. Quando o jogo lançou, o Punk tinha um over de 82, era o lutador mais fraco do jogo. Mas, obviamente, muita gente comprou aquele jogo e jogou com o CM Punk, e eu fui um deles. Depois disso, em meio a várias especulações de aposentadoria, ele acaba voltando no ringue, em 2018. O adversário era um outro lutador que não tinha tanta experiência, chamava Mike Johnson, mas mesmo assim o Punk perdeu de novo. Esse UFC foi o UFC 225, né, 225, e teve uma decisão unânime de que o Mike Johnson era o vencedor daquela luta, e a atuação do CM Punk foi detonada. O pessoal disse que ele não tinha condições, os especialistas em MMA, os fãs, disseram que ele não tinha condições de seguir lutando porque nas suas 2 primeiras lutas ele não apresentou nada. E aí não teve jeito, né? O próprio Dana White conversou com o Punk e aconselhou que ele tivesse uma aposentadoria do MMA. Essa luta em si, ela acabou tendo resultado invalidado porque o Jackson foi pego no antidoping. Então o Punk, que seguiu o conselho do Dana White, quando ele anunciou a aposentadoria dele em 2021, ele anunciou com um cartel de 0 vitórias, 1 derrota e uma luta sem resultado. A notícia boa pro Punk é que em 2021 já tinha a AEW, então logo que o Punk saiu do UFC, ele assinou com a AEW e voltou a lutar no Pro Wrestling. Já o UFC, que estava cheio de milhões de dólares no bolso, seguiu sua vida normalmente e nunca mais falou no assunto. O que a gente sabe é que ficou esse grande delírio coletivo que foi o CM Punk lutando no octógono do UFC. That was excellent timing here to land a big left hand to stop the fight. Yeah, Joe, beautiful shot to end the fight right.
Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha, deixa a tua inscrição no canal e deixa aqui nos comentários aí uma sugestão para um próximo bate-papo de bar aí no Kayfabe. Grande abraço.